Imagine um estádio repleto de vozes ansiosas, corações acelerados e olhares atentos. Ali, no centro da grande arena, o silêncio se torna mais assustador que qualquer grito. As torres e arcos imponentes do Coliseu parecem observar a cena solene, enquanto a poeira que se ergue do chão revela a tensão no ar. Em meio a toda essa expectativa sufocante, o apóstolo João, conhecido como o discípulo amado, é arrastado em direção a um caldeirão de óleo borbulhante. O calor é quase insuportável, o cheiro de óleo invade o ar, e todos aguardam o pior. Mas, no instante em que João toca aquele líquido escaldante, algo extraordinário acontece. Neste vídeo, vamos revelar como a fé inabalável de João foi capaz de protegê-lo nessa situação aparentemente sem saída. Você vai descobrir detalhes surpreendentes sobre essa história e, principalmente, como essa mesma fé pode transformar a sua vida nos momentos mais difíceis. Se você quer conhecer cada detalhe desse acontecimento impressionante e fortalecer sua própria esperança, já deixe o seu like e considere se inscrever no canal agora mesmo. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias inspiradoras. Prepare-se, porque esta jornada de fé pode mudar a forma como você enfrenta os seus desafios. Para compreender o que levou João a encarar aquele momento extremo de forma tão extraordinária, vale a pena revisitarmos suas origens. Ele cresceu na Galileia, região marcada pela pesca e comércio às margens do Mar da Galileia. Seu pai, Zebedeu, era reconhecido pelo sucesso no ofício de pescador, e João, ao lado do irmão Tiago, desde cedo aprendeu a rotina árdua do trabalho manual. A mãe, Salomé, nutria uma fé profunda e seguia os ensinamentos de Jesus, transmitindo esses valores aos filhos. Essa base espiritual, somada à vida simples que levavam, foi fundamental para moldar o coração de João e prepará-lo para os desafios que enfrentaria. Mesmo vivendo da pesca, João carregava um entusiasmo que ia além dos barcos e redes. Seu coração ansiava por algo maior, e foi esse desejo que o aproximou de João Batista, o profeta que anunciava a vinda de alguém ainda mais grandioso. Ali, pela primeira vez, João ouviu falar de Jesus de Nazaré. Sem hesitar, ele e o irmão Tiago abandonaram o trabalho no mar para seguir o chamado de Cristo, iniciando uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Mesmo entre os primeiros seguidores de Jesus, João chamava atenção por sua devoção intensa. Desde cedo, ele e seu irmão Tiago receberam de Jesus o apelido de Filhos do Trovão, refletindo o entusiasmo quase explosivo que eles demonstravam ao defender a mensagem de Cristo. Mas, com o passar dos anos e a convivência direta com o Mestre, João mudou significativamente. Aquela energia impulsiva foi se transformando em amor e compaixão, características que marcariam o apóstolo pelo restante da vida. João não se destacava apenas pela lealdade a Jesus, mas pela forma intensa como absorvia cada ensinamento. Em vez de ser apenas um espectador dos milagres, ele vivenciava a mensagem de fé e perdão de maneira profunda. Graças a essa sensibilidade, esteve presente em ocasiões decisivas do ministério de Cristo. Viu o poder divino sobre a vida e a morte na ressurreição da filha de Jairo e testemunhou de perto a glória de Jesus na transfiguração, um momento que revelou a natureza divina do Mestre de forma inigualável. No entanto, foi na última ceia que o vínculo entre João e Jesus se evidenciou de forma mais intensa. Quando João reclinou a cabeça no peito de Cristo, não demonstrava apenas afeição, mas uma cumplicidade profunda, marcada por confiança e amor genuíno. Ele sabia que Jesus enfrentaria seu momento mais difícil e sentia de maneira singular que seu próprio coração pulsava em sintonia com o do Mestre. Mesmo quando muitos discípulos se dispersaram durante a crucificação, João permaneceu ao lado de Jesus,
testemunhando seu sofrimento até o último instante. Essa demonstração de amor e fidelidade foi reconhecida no momento em que o próprio Cristo, em meio à dor, pediu a João que cuidasse de sua mãe, Maria. Para um judeu, essa era uma grande honra, reforçando a importância que João tinha para Jesus. Depois da ressurreição e da ascensão de Cristo, João continuou firme em sua missão. Pregou o Evangelho, edificou a igreja e manteve vivas as lembranças do amor de Jesus, com quem convivera de forma tão próxima. Aos poucos, o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano, questionando o culto ao imperador e às autoridades locais. Os apóstolos, incluindo João, estavam na linha de frente desse movimento, proclamando corajosamente a mensagem da ressurreição. Não demorou para que a nova fé conquistasse tanto o povo comum quanto parte da elite, despertando a preocupação de Roma, que via na rápida expansão cristã uma ameaça ao seu poder. Na época em que Domiciano governava Roma, a adoração ao imperador como se fosse um deus era uma exigência absoluta. Aquele que se negasse a venerar o governante era acusado de traição e poderia encarar punições implacáveis. Já idoso, mas ainda cheio de coragem, João continuava a anunciar o Evangelho, atraindo a fúria das autoridades. Ele foi então capturado e acusado de heresia por recusar-se a venerar o governante e insistir que apenas Jesus é o verdadeiro Senhor. A sentença não poderia ser mais cruel. João seria jogado em um caldeirão de óleo fervente, diante de todos, para servir como exemplo do destino reservado a quem desafiasse o império. No dia da execução, o Coliseu encheu-se de espectadores, homens, mulheres e até crianças, ansiosos por presenciar mais um espetáculo. O burburinho foi crescendo enquanto o apóstolo de cabelos brancos era arrastado para o centro da arena. À frente dele, um tanque repleto de óleo borbulhante liberava um calor quase insuportável. Enquanto os guardas, sob tensão, se preparavam para a execução, João se mantinha sereno. Ele confiava plenamente que sua vida estava segura nas mãos de Deus, acontecesse o que acontecesse. E no instante em que foi lançado no óleo escaldante, um silêncio profundo tomou conta do local. Todos esperavam ouvir gritos de agonia ou sentir o cheiro da carne sendo queimada. Mas nada disso aconteceu. Quando olharam atentamente, perceberam, atônitos, que o apóstolo continuava intacto, sem nenhum sinal de dor ou ferimento. Aquela cena surpreendente deixou a multidão sem palavras, confrontando-os com algo totalmente fora do comum, e para muitos, claramente sobrenatural. A multidão mal conseguia acreditar no que presenciava. As bocas se abriram em espanto, os olhos se arregalaram, e as pessoas ficaram imóveis diante do impossível. Bem no centro daquele coliseu, João, de cabelos brancos e expressão serena, permanecia dentro do caldeirão fervente como se nem sentisse o calor. Seus olhos fitavam o céu, irradiando uma paz que transcendia todo o entendimento humano. A luz do sol, refletida na areia da arena, parecia realçar o apóstolo, envolvendo-o em uma espécie de halo divino. Um murmúrio de surpresa se espalhou entre o público, crescendo até que muitos se ajoelharam, convencidos de que estavam diante de uma intervenção direta de Deus. Aquilo que deveria pôr um fim à fé de João transformou-se em um testemunho vivo do poder divino. Em meio ao clima antissedento por violência, brotaram exclamações de "Só pode ser um sinal de Deus", e o espanto deu lugar à reverência. Até os guardas, que mal conseguiam reagir, não ocultavam a mistura de medo e admiração. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, protegidos na fornalha do rei Nabucodonosor, João foi preservado no meio do óleo fervente. Não havia lógica humana que explicasse o que ocorria diante de todos. Onde se esperava dor e morte, sobrou apenas a graça de Deus, triunfando sobre as forças da natureza.
Quando a notícia chegou aos ouvidos do imperador Domiciano, ele não escondeu o pavor. Percebeu que continuar a perseguir João poderia fortalecê-lo ainda mais, convertendo-o em um mártir de influência incontestável. Temendo o impacto que o apóstolo poderia ter, mesmo após um milagre tão público, Domiciano decidiu bani-lo para a isolada ilha de Patmos. Lá, distante das multidões, João supostamente estaria silenciado. Contudo, naquele lugar solitário, o apóstolo teria uma das experiências mais profundas com Deus, recebendo as visões que dariam origem ao livro de Apocalipse. Patmos era uma ilha árida e rochosa no mar Egeu, para onde eram enviados presos políticos e pessoas consideradas perigosas pelo império. Para João, porém, esse isolamento se tornou um período de comunhão íntima com Deus. Mesmo longe das grandes cidades e privado da convivência direta com outras comunidades cristãs, ele se dedicou à oração e à escrita. Foi ali que, segundo a tradição, João recebeu as revelações registradas no Apocalipse, reforçando ainda mais o seu papel como uma voz profética para a Igreja. A atitude do imperador, que pretendia calar definitivamente a mensagem cristã, acabou resultando na produção de uma das obras mais enigmáticas e inspiradoras das Escrituras. Em meio a visões sobre o futuro, julgamentos divinos e a vitória final de Cristo sobre o mal, João permaneceu firme na fé que o sustentou no caldeirão de óleo fervente. Quando o espetáculo terminou no Coliseu, ninguém saiu de lá do mesmo jeito que entrou. Alguns foram embora com o coração repleto de fé renovada. Outros, ainda confusos, se perguntavam o que haviam acabado de testemunhar. Mas era inegável que o poder de Deus se manifestara de maneira pública e inquestionável. O apóstolo João, que todos esperavam ver consumido pelo óleo fervente, mantinha-se vivo e firme, e para a multidão, aquilo se tornara um sinal incontestável da presença divina. As histórias sobre o milagre se espalharam rapidamente. Enquanto isso, João, já em Patmos, continuava sua missão de testemunhar sobre Cristo. Mesmo em condições adversas, sua influência e seu exemplo inspiraram cristãos em todo o Império Romano, reforçando a ideia de que o Deus que agiu em favor de João continua operando na vida de todos que nele confiam. Agora pense por um instante. Se você estivesse lá, naquele dia, presenciando João sair ileso, como teria reagido? Será que teria se rendido diante de tamanha evidência do poder de Deus, ou permanecido em dúvida? A verdade é que a história de João ecoa diretamente nas nossas vidas hoje. Ela não se limita a um milagre espetacular de séculos atrás. Pelo contrário, mostra que a fé pode nos fortalecer em meio às provações mais difíceis. João conhecia o que estava em jogo, sua própria vida. Ainda assim, preferiu permanecer fiel a Deus a renunciar à sua fé. E você? Como enfrenta as batalhas do dia a dia? Talvez o seu caldeirão de óleo seja um problema de saúde, um desafio financeiro ou uma crise familiar que parece não ter fim. Em momentos assim, a história de João nos lembra que Deus não nos abandona. Ele nos sustenta mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não há solução. Romanos 8:28 nos ensina que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você acha que está sozinho e sem saída, lembre-se de que o mesmo Deus que resgatou João continua agindo hoje. E como Hebreus 13:5 declara, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. A fé que transforma não é passiva. É uma confiança ativa de que, mesmo sem ver o caminho, Deus está no controle. João não foi poupado do sofrimento por ser mais especial que os outros. Ele foi preservado porque acreditava de todo o coração que sua vida estava nas mãos do Senhor. Essa mesma fé está disponível a mim e a você. Portanto, encare suas dificuldades sabendo que Deus continua poderoso para protegê-lo, sustentá-lo ou moldá-lo ao longo do processo, exatamente como fez com João. Agora, deixe um desafio.
Permita que essa história inspire o seu cotidiano. Ore, coloque sua confiança em Deus e espere nele, mesmo quando tudo ao redor parecer caótico. Se essa mensagem tocou o seu coração, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir sobre esse poder transformador da fé. Que Deus abençoe você grandemente e o acompanhe, assim como esteve com João.